Vídeo rápido sobre Taesa, a empresa divulgou o resultado e, junto com ele, também um novo anúncio de dividendos com essa quantidade enorme de recomendação negativa para a empresa. A gente vai estudar esses números, ver o balanço, calcular preço teto e preço justo e no final do vídeo, lá no gerenciamento de risco, saber se ainda faz sentido ou não olhar para as ações da empresa. Taesa com os códigos de negociação TAE3, TAE4 e TAE11 na Bolsa de Valores brasileira, e nos últimos 10 anos, a Taesa ela retornou 530% para quem é sócio da empresa, contra um retorno de 147% do Ibovespa, que é o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, quem aportou R$1.000 na empresa lá atrás, transformou isso em mais de R$6.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E sempre lembrando também que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A Taesa ela trouxe bons números muito em linha com a expectativa que o mercado já tinha da empresa após a divulgação. As ações fecharam com uma alta de 0,6%, mas o destaque mesmo fica por conta de um novo anúncio de dividendos, um valor de mais de R$230 milhões. E quem tem direito a receber esses dividendos, aqui a gente tem pagamento de dividendo e tem pagamento também de JCP. Para fazer jus a esse recebimento, tem que estar posicionado amanhã, dia 11 de novembro, segunda-feira, por isso eu estou fazendo esse vídeo hoje. Quem é sócio não tem problema, vai receber, e quem pretende ser sócio da empresa, amanhã é o último dia, então tem a oportunidade de comprar ela amanhã. Um comentário rápido: não faz sentido se tornar sócio ou comprar uma empresa só para receber esse pagamento, mas para quem já acompanha a empresa e decidiu se tornar sócio, trazer ela para a carteira, aí sim faz todo sentido, receber esse dividendo e ainda carregá-la para o longo prazo. Vão ser 26 centavos, quase 27 centavos, em forma de dividendos, então esses 27 centavos é o valor líquido que vai cair na conta. Dividendo ele não tem incidência de imposto de renda. Quem tem incidência de imposto de renda é o JCP, juros sobre capital próprio, e vai ter o valor aqui de 39,40 centavos de JCP. E eu já vou fazer aqui para facilitar a vida de vocês, menos 15%. Esse daqui é o valor líquido de JCP, e se a gente somar esse valor com esse 0,269 de dividendos, o valor líquido que vai cair na conta é de 60 centavos. Então a gente já sabe que vai cair 60 centavos para quem tiver posicionado amanhã, e se a gente dividir isso daqui pela cotação atual, que está na casa de R$34, a gente teria um dividend yield próximo a 2%. É uma boa remuneração, e vale lembrar que além desse pagamento, a Taesa ela também tem vários outros pagamentos no decorrer do ano. Então notícia bastante positiva no dividendo. Vamos olhar como é que foi o balanço dela. Aqui na primeira matéria, eles trazem que a Taesa ela teve uma alta de 43% no lucro do terceiro trimestre, junto com isso anunciou dividendos, só que no começo do vídeo, a gente viu aqui que ela teve uma reação muito modesta depois dessa divulgação, e o correto, caso o lucro tivesse mesmo disparado 40%, 50% junto com o anúncio de dividendos, a tendência era da cotação da empresa disparar. Não foi isso que aconteceu, e aqui só essa observação rápida para a gente já entrar no número da empresa. A Taesa, ela reportou um lucro líquido nas normas internacionais, que é aquele IFRS, de 991 milhões, quase 1 bi aqui, de resultado no padrão internacional, e esse daqui era aquele que interessava antes dela fazer essa mudança na política de pagamento de proventos. A Taesa ela pagava com base no IFRS. Hoje, a empresa mudou, os dividendos eles vão diminuir um pouco porque a empresa resolveu pagar com base no lucro líquido regulatório, está aqui embaixo. Já no lucro líquido regulatório, o resultado ele foi de R$307 milhões, o que representa uma queda de 6% quando comparado ao terceiro trimestre do ano passado. Nos destaques da empresa, que a gente vai olhar para o balanço e comunicado oficial dela, a receita do terceiro trimestre ela cresceu 3%, o EBITDA regulatório ele cresceu 5%, aqui a gente teria que deixar de fora o fator não recorrente que teve nesse balanço. No acumulado desse ano, o lucro líquido regulatório ele cresceu 2%, então nesse trimestre ele não foi tão legal, mas no acumulado de 9 meses ele cresce pouco, mas ele está crescendo. A empresa emitiu novas debêntures a uma taxa muito interessante para ela, a gente já vai falar disso, e venceu
também o terceiro lote no leilão de transmissão que a ANEEL fez. A gente acompanhou muito de perto esse leilão, conseguiu também a licença de instalação em Tangará e a empresa também anunciou mais de R$ 200 milhões em forma de proventos. Desse leilão, a empresa teve sucesso em um lote pequeno, foi o terceiro lote, o maior vencedor desse leilão foi a Engie, ela que levou aquele lote 1, que é o maior de todos. Nesse lote que a Taesa levou é uma RAP de quase 20 milhões. Eu vi muita gente criticando, dizendo que é um valor muito pequeno, que não valeria nem a pena, mas de um lado, a gente tem crítica por conta de perda de concessão, perda de receita e por conta da dívida. E do outro lado, quando a empresa faz o trabalho que ela tem que fazer, diminui o dividendo, tá vencendo o leilão. Então de um lado reclama, do outro lado reclama. É uma quantia realmente pequena, mas ela vai ser muito bem-vinda para uma empresa que está perdendo receita e precisa repor isso. Outra coisa, a 16ª emissão de debentures, um valor de R$ 400 milhões. Toda vez que vocês lerem debentures, que uma empresa emitiu debentures, leiam junto que ela emitiu dívida. Então a gente tem uma empresa que emitiu debenture, ela emitiu dívida a mercado, a gente tem uma área e vídeos que a gente falou exclusivamente disso, de investimento em debentures, que é um investimento de renda fixa, só que nessa categoria é investimento direto nas empresas, nesse caso na dívida da Taesa. Então se você não faz parte da comunidade, considere estudar um pouco mais, considere ser membro, elas têm umas taxas realmente muito interessantes. Nesse caso, foi a Taesa que conseguiu um valor muito interessante, ficou CDI mais 0,5. A gente tem empresas que pagam CDI mais 3, CDI mais 5, CDI mais 6, então ficou uma taxa muito interessante para ela. Ela consegue captar dinheiro ao mercado mais barato do que se ela fosse, por exemplo, bater na porta de um banco para pegar R$ 400 milhões emprestado. E esse ainda continua sendo o grande ponto de preocupação da empresa. O endividamento da Taesa, ele está acima de 4 vezes, é um número preocupante e a tendência, a gente já vai ver num relatório, é de que pelo menos até o ano que vem esse número ele piore um pouco mais. Então quando a gente olha para o lucro líquido no padrão internacional, que é o IFRS, a empresa teve uma alta de 45% na comparação trimestral, terceiro tri desse ano com terceiro tri do ano passado, e no acumulado desse ano o resultado também é bom, uma alta de 34%. Já quando a gente olha para o lucro líquido regulatório, que é esse que interessa mais para quem é sócio, e quando a gente está olhando também para dividendos, a receita líquida ela caiu 1% na comparação anual com o terceiro tri do ano passado, o desempenho operacional ele também caiu 0,3%, o EBITDA na comparação trimestral ele teve uma queda de 1%, no acumulado desse ano uma queda de quase 6%, e o lucro líquido regulatório, aquele que é mais interessante, ele teve uma queda de 6% quando a gente compara o ano passado. Já na comparação anual, no acumulado desses 9 meses, a Taesa mesmo com esse trimestre tendo uma pequena queda, no acumulado desse ano o resultado ele ainda está 2% acima do que no mesmo período de 2023. Então no relatório do BTG, eles trazem que o relatório ele foi sem surpresa no terceiro trimestre, um EBITDA de 500 milhões ele ficou em linha com o esperado, e o grande ponto de atenção para eles é a questão da dívida, que fica na casa de 4,7 vezes o EBITDA. Aqui eles estão considerando ex-subsidiárias, então eles estão tirando as subsidiárias e olhando para a relação de dívida versus EBITDA direto da Taesa, que daí ela fica um pouco acima daquele 4,1 vezes, que a gente está acostumado a ver em sites que compilam esse número de empresas, e na expectativa deles, essa questão da dívida ela não deve melhorar, pelo menos olhando no curto prazo, até 2025, eles têm uma boa expectativa para a empresa, o lucro líquido vai crescer até o próximo ano, o lucro por ação ele vai chegar a 3,50 de acordo com a expectativa do mercado, só que essa relação de dívida ela não vai melhorar, a tendência é de que o caixa da empresa ele continue pressionado, pelo menos até o ano que vem. Taesa aqui coberta por 12 casas ou 12 analistas, eu até chequei esses dados para saber se tinha algo errado, mas aparentemente não tem nada de errado. A empresa não tem nenhuma recomendação de compra, ela tem 4 recomendações de manutenção e ela tem 8 recomendações de venda. Olhar agora para como ficaram os números, os múltiplos dela, depois do balanço do terceiro trimestre, análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível e dá para ver que no longo prazo a empresa ela cresce em receita, ela cresce em lucro, e a Taesa também é uma empresa que nunca deu nenhum prejuízo para quem é sócio. Quanto ao ROI, o Return on Equity ou retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica muito boa, na casa de 21%. Olhando para o setor dela, ela é uma das mais rentáveis ou talvez a mais rentável, a mais eficiente, e tem um ROI atual na casa de 25%.
O dividend yield, tese essa de Benjamin Graham, ela tem uma média histórica muito boa, próxima a 11%. Essa daqui é uma das maiores, se não a maior média histórica, junto com duas ou três, a gente vai ter Bradespar. São poucas empresas que têm uma média histórica de dividendos acima de 2 dígitos, e o dividend yield atual, depois dessa distribuição que ela acabou de anunciar, e a gente já vai ver, vai calcular preço-teto também, ele está próximo a 10%. Então Taesa, além dela ser muito eficiente e muito rentável, ela sempre foi reconhecida como uma empresa boa pagadora de dividendos. Outra coisa, o PL, preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Esse daqui é um ponto muito importante, a gente já vai falar no final do vídeo. Talvez o tema principal desse vídeo, junto com o estudo do balanço da empresa. Ela tem uma média histórica de 7,5 e o PL atual ele é de 7,14, está muito próximo a essa linha, está muito próximo à média. Olhando hoje dessa maneira, a gente não teria praticamente nenhum desconto, nenhuma margem de segurança para ela. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch. A dívida dela está alta há pelo menos 2, 3 anos. Hoje é de mais de 4 vezes EBITDA, é um nível perigoso. Há muito tempo, desde o ano passado, quando todo mundo ainda recomendava a compra da Taesa, eu já criticava essa postura da empresa. Muita gente, inclusive, me criticava, dizendo que eu só falava mal da empresa, porém eu sou sócio. Empresa que eu sou sócio, eu critico porque eu quero o melhor para ela e para quem é acionista dela. A empresa, enfim, tomou uma atitude, resolveu diminuir esse pagamento. Isso é um bom sinal para quem é sócio e para quem quer ser sócio dela. Calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, esses R$ 3,53, a gente não vai fazer um preditivo, também não vamos olhar a média dos últimos 5 anos, porque esse daqui talvez seja aquele mais próximo da realidade que a gente pode ter no ano de 2025, porque a maior parte disso já está com base no resultado regulatório. Então 3,53 é o que ela distribuiu agora, já está contando com esse último anúncio. Daí a gente pega esses 3,53, divide isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, consenso também de mercado, e teria um preço teto de R$ 58. Então, para quem se utiliza dessa métrica, 58, quase R$ 60 seria o valor para estar recebendo pelo menos 6% de dividendos. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes, com uma finalidade também muito diferente. A fórmula está aqui do lado, pode pausar o vídeo na hora que você quiser. A gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é 4,89, multiplica de novo pelo VPA, que é 19,65, extrai a raiz quadrada e teria um preço justo de R$ 46 para a empresa. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Então a gente falou da Taesa, uma empresa do setor de utilities, ela é uma empresa elétrica e ela tem nota 4, a Taesa ela é considerada uma ótima empresa. A empresa ela trouxe um bom resultado, muito em linha com o que o mercado esperava. A gente viu o relatório do BTG, está muito em linha. No relatório da Genial, a mesma coisa, eles trazem que a Taesa ela não trouxe nada de novo no front, nada de novo nesse balanço. Eles têm recomendação neutra de manutenção, o resultado ele veio razoavelmente em linha. E o ponto de preocupação ele continua sendo a questão da alavancagem e da dívida, que está acima de 4 vezes. Eles ainda destacam aqui que esse nível de alavancagem e de dívida dela é o maior nível do setor. Com tudo isso, será que vale a pena ser sócio da empresa ou se manter como sócio dela? Quando a gente olha os resultados, a análise fundamentalista e os dividendos, será que realmente faz sentido continuar investindo nas ações da Taesa? E para responder essa pergunta, talvez a gente tenha que separar a coisa em dois lados. De um lado, para quem já é sócio da empresa, e do outro lado, para quem ainda não é sócio, mas pretende ser sócio dela. Porque para quem já é sócio, já investiu capital e já colhe dividendos, muito provavelmente tem um custo médio mais baixo, um dividend yield on cost acima desses 10%. Para quem é sócio, não faz muito sentido seguir o mercado. Eu, particularmente, num comentário pessoal, nunca me desfiz das ações da Taesa, mesmo quando eu já enxergava todo esse cenário de queda e recomendação de venda. É um processo normal. Quem investe no setor elétrico tem que ter ciência que é assim e tem que ter, acima de tudo, paciência para lidar com isso. Do outro lado, a gente tem quem não é sócio da empresa, quem está buscando uma oportunidade, e aí a coisa já muda de figura, pelo menos essa é a minha opinião. Isso não é recomendação de nada e você não é obrigado a seguir nada, mas quando a gente olha para os múltiplos dela, o preço sobre lucro, por exemplo, já não tem muito desconto, e a gente olha para esse gráfico que é muito interessante, de lucro versus cotação, a gente vê que a cotação da empresa está lá em cima e que o lucro dela caiu nos últimos 2 anos. Isso é mais um indicativo de que quem compra a empresa hoje talvez não
não tenha muita margem, margem é algo essencial, principalmente quando a gente fala do investidor de valor, do Value Investing. Mais um indicativo eu deixei separado aqui para o final, a performance setorial do Ibovespa nesse ano. Isso daqui é um relatório muito atualizado, quem é cliente do BTG tem acesso. O Ibovespa não tem uma performance muito legal nesse ano, setor de petróleo e gás também não, setor financeiro pior ainda, e a gente segue até lá embaixo, passa por commodity, mineração, até empresa aérea e agronegócio. Só que aqui em cima, bens de capital, alimento, bebida, papel e celulose e serviços básicos, empresas de utilities, elas estão nessa parte de serviço básico, eles estão performando bem, melhor do que o Ibovespa, financeiro e outros setores. Eu deixei aqui embaixo separado o PL de 12 meses projetado por setor. O Ibovespa como um todo, ele tem um PL de 7,9 vezes para os próximos 12 meses e o setor de serviços básicos tem um PL de quase 11 vezes. Então, com todos esses dados, dá para ver que não só a Taesa está ali na média histórica, mas o próprio setor tem algumas empresas que estão mais alavancadas. Então, voltando à linha de raciocínio, só para a gente finalizar, a Taesa é uma excelente empresa com uma excelente remuneração. Operacionalmente, não resta dúvida que ela tem muita margem, ela é muito eficiente e ela é muito rentável, ela é a mais rentável do setor. Então, desse lado, isso não dá para questionar, e se alguém for contra isso, talvez o problema ele não está na empresa, está na avaliação da pessoa. O que dá para levar em consideração é aquilo que está no controle do investidor, que é o preço de compra, e talvez ele não esteja num momento tão interessante assim, principalmente para quem quer ser sócio. Para quem já é sócio, nada muda, a Taesa continua sendo uma excelente empresa. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente fez uma análise e um estudo muito completos da Taesa. Se você não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade, e se você está pensando em mudar de corretora, eu me utilizo do BTG, a carteira do canal também está no BTG e a gente tem diversos benefícios, uma plataforma que é exclusiva, tem possibilidade de negociação de taxa de até zerar a taxa de corretagem, tem cartão Black, sala VIP, aeroporto e a mesma assessoria do canal. Tem um link fixado na descrição, preenche formulário, faz pelo celular mesmo, leva 1 minuto para fazer isso, eles já vão entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.